Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para mais uma aula daquela série de aulas sobre interpretação textual. Hoje a gente vai para a parte 2 da análise crítica de poemas, né? A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre relações intertextuais. A gente vai falar muito rápido porque a gente já tem uma aula sobre isso aí antes no nosso canal. Se você quiser aprofundar a questão das relações intertextuais, é só assistir a nossa aula sobre esse tema. E sobre figuras de linguagem, que é o que a gente vai mais falar hoje. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho para que toda vez que a gente poste uma aula, você seja notificado disso. Vamos para a aula então? O que é necessário da parte teórica? Então, como eu já falei, né, saber um pouquinho sobre relações intertextuais. Na aula passada, sobre a análise crítica de poemas, nós falamos sobre o que é estrofe, o que é verso, como que as rimas vão se colocando no poema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da parte de conteúdo, tá? Então, relações intertextuais, o que são isso, né? Nós já trabalhamos isso nessa outra aula que eu já falei. Então, rapidamente, acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. A referência pode ser implícita, ou seja, poucas pessoas perceberem, por conta de não conhecerem aquele tema que está sendo colocado ali, né? Ou explícita, quando todo mundo percebe que aconteceu um diálogo entre dois textos. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre textos. Quando a gente tem muitas leituras de mundo, fica mais fácil de identificar os diálogos entre os textos. Vou mostrar alguns exemplos de diálogo entre textos aqui para vocês saberem em textos visuais, né? A gente tem aqui, né, nessa brincadeira que é feita com o quadro Grito e Mona Lisa, em que Mona Lisa diz para o quadro Grito: não grite, melhore seus argumentos. E a reprodução dos quadros originais ao lado. A gente tem aqui uma brincadeira, né, com os dois textos que foi feito. Então, uma paródia entre desses textos, desses dois quadros. E aqui, né, o texto mais parodiado do Brasil, Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o Bidu, né, personagem do Maurício de Souza, grande quadrinista brasileiro, falando: minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. Aí o outro cachorrinho vem, né, interpela e corrige: é minha terra tem palmeiras, rindo dele. Aí ele vira: cada um tem o time que quiser. Ou seja, está brincando com o texto original, trabalhando esse texto original de uma maneira humorística, né? Se apropriando de um texto original de uma maneira humorística. E isso também é uma relação intertextual. Nos dois casos que nós vimos, é explícita, tá certo? Vamos agora para as figuras de linguagem. Nós vamos trabalhar 10 figuras de linguagem. São muitas figuras. Eu escolhi 10 para trabalhar com vocês hoje. Vamos começar pela comparação. O que seria comparação? Você vai comparar duas coisas utilizando elementos comparativos. Como no exemplo: a vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Quando ele utiliza ali o conector como, ele está fazendo a comparação entre uma coisa e outra. A comparação é bem fácil da gente identificar no texto. Próximo é um outro exemplo aqui, né? Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Então, ela está comparando o amor com a flor e utiliza o elemento comparativo, comparação. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Ela compara novamente utilizando o elemento comparativo, por isso comparação. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Agora ele entendeu a comparação, né? A próxima figura de linguagem que a gente vai ver é a metáfora. A metáfora também estabelece uma comparação, mas essa comparação vai ser implícita. A gente não vai utilizar o elemento comparativo. Emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum. É uma comparação implícita. Aí no exemplo, você é um colírio para os meus olhos. Repare que ele afirma, né? Você é um colírio. Ela não diz, você é como um colírio. Se colocasse o elemento comparativo, seria uma comparação. Como não utiliza, afirma diretamente, você é um colírio, aí é uma metáfora.
um descongestionante nasal para o meu nariz. Aí ela já fica meio assim, né? Ela fez outra metáfora aí. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Então, ele brincou aí com as metáforas. Metonímia. Na metonímia, acontece quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. A metonímia ela pode acontecer, ela pode se manifestar de várias maneiras. Quando a gente utiliza, por exemplo, o autor pela obra, a gente tem lá: gosto de ler Clarice Lispector. Não é que você vai ler a Clarice Lispector, você vai ler a obra de Clarice Lispector. Mas a gente fala direto: gosto de ler Clarice Lispector. Essa é uma metonímia do autor pela obra. A gente também pode usar o continente pelo conteúdo. Como assim? Quando eu digo comi um prato de feijão, você não comeu o prato, você comeu o conteúdo do prato, que era o feijão. Mas você fala comi um prato de feijão. Então a gente está percebendo que a gente utiliza a metonímia no nosso dia a dia muitas vezes, né? E tem todas essas outras relações aí que estão na tela para você dar uma olhadinha. Agora alguns exemplos. A gente tem aqui uma propaganda, né? 2 pulmões representados por 2 árvores. E a gente tem a pergunta: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, na propaganda, as árvores representam os pulmões de um indivíduo, parte pelo todo. A metonímia está presente na imagem da árvore associada aos pulmões que representam o homem. A mensagem transmitida é: se preservarmos as árvores e a natureza, preservaremos também a nossa vida. As placas de trânsito também, elas têm relações de metonímia. São exemplos de metonímia porque o E cortado, o E significa estacionar. E o corte que ele leva, que é proibido. Então, o traço de proibição, ele já representa aí a parte pelo todo. Eu não preciso escrever, é proibido estacionar. Parte da palavra e o traço já me dão essa ideia, por isso ela tem essa ideia de metonímia. Próxima figura de linguagem é personificação ou prosopopeia. É quando a gente atribui características humanas a seres não humanos, como no exemplo: o vento beija meus cabelos. Vento beija. Beijar é algo próprio do ser humano. Então ele está personificando o vento, né? As ondas lambem minhas pernas. Ondas lambem. Lamber também é uma característica humana e está sendo utilizado para as ondas. O sol abraça o meu corpo. Mais uma vez o sol sendo personificado, dizendo que ele abraça. Meu coração canta feliz. Então, ele atribui em cada verso uma característica humana a seres não humanos. Essa é uma música do Lulu Santos chamada De Repente Califórnia. Antítese consiste na utilização de termos, palavras ou orações que se opõem quanto ao sentido. Então, vamos ver um exemplo aqui. O amor e o ódio caminham lado a lado. Amor e ódio, palavras que se opõem. Mas eu consigo utilizar as duas significações dentro de uma mesma frase, sem ter uma contradição extrema. A gente tem palavras que se opõem. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. A mesma coisa, a verdade e mentira, eu consigo conciliar esses opostos dentro de uma mesma frase com um sentido bem tranquilo, tá certo? Então, perceba que no mesmo contexto foram utilizadas palavras que possuem sentidos opostos, amor e ódio, verdade e mentira, mas isso fica bem suave. Já no paradoxo, também funciona com oposição, só que esta ocorre entre o mesmo referente, por isso é mais profundo, pois permeia o âmbito das ideias, não simplesmente das palavras ou orações, como na antítese. Então, como no exemplo, os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Então, ele está falando do mesmo referente, braço, né? E ele tem duas significações completamente opostas. O paradoxo, no exemplo, está sendo representado pela oposição entre as ideias. Como é possível o mesmo braço abrigar e trazer solidão? Então, o paradoxo é essa oposição mais forte, mais abrupta que se faz dentro de um mesmo conceito. E isso gera essa oposição total de ideias. Ele é mais profundo. Hipérbole é a expressão do exagero. Toda vez que a gente exagera em fazer alguma coisa, em falar alguma coisa, a gente está fazendo uma hipérbole. Como no exemplo,
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. 1 milhão de amigos, isso é um exagero intencional. Uma música de Roberto Carlos, né? Então, quando eu falo, eu estou aqui te esperando há 2 horas, eu estou há 15 minutos, mas falo, estou há 2 anos, 2 horas, 2 milênios te esperando. Eu estou fazendo uma hipérbole também. Eufemismo é o contrário, quando a gente procura suavizar a mensagem, né? Então, quando a gente transforma uma coisa muito bruta numa coisa mais suave. Como no exemplo. Pai, o que é propina? Aí ele pega todas as letras de propina e fala pagamento referente a obras proibidas e investimentos não autorizados. Então, ele está suavizando a mensagem para poder falar com o filho que seria propina. E aqui no outro exemplo... Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Também está suavizando a mensagem, dizendo que não é fofoqueira, né? Ela é outra coisa. Ironia. Sugestão do contrário que se quer dizer. Então, na ironia, a gente diz o contrário que a gente quer dizer. Então, quando uma pessoa é agressiva, você fala, nossa, você é tão suave. Você está sendo irônico. Como no exemplo. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado, ou seja, o cara está super atrasado e ele está ironizando a questão, dizendo que ele não está nem um pouco atrasado, está sendo irônico. E, finalmente, o pleonasmo. O pleonasmo consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. A gente tem 2 tipos de pleonasmo. O vicioso, que a gente não deve usar, né? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, hemorragia de sangue. Esse aí, ele é ruim, a gente não deve utilizar. Mas a gente também tem um pleonasmo artístico, como aqui no verso de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, mar é salgado, né? A gente não precisa esclarecer isso, mas ele fala assim para poder dar ênfase àquilo que ele está falando. Quando o teu sal são lágrimas de Portugal. E no outro exemplo aqui do texto de Gilberto Gil, vamos fugir para outro lugar. Se a gente vai fugir, obviamente é para outro lugar. Então ele está fazendo um pleonasmo artístico para enfatizar a ideia da fuga. Então essas são as figuras de linguagem que a gente ia trabalhar hoje, né? Vamos pegar o texto que a gente estava analisando desde a aula passada, o soneto de Camões, para poder observar as figuras de linguagem nele, né? Então a gente tem aqui o poema, durante todo o tempo, a temática dele é a contradição do amor. O poeta expõe as contradições do amor. Como pode esse sentimento harmonizar 2 corações se é tão contraditório? O tema das contradições do amor é expresso por antíteses e paradoxos, para evidenciar a impossibilidade de definir o amor. Então, como a gente já viu, né, a antítese é quando a gente tem palavras que se opõem no sentido e o paradoxo são oposições de ideias. Então, vamos mais para frente para a gente poder analisando mais profundamente. A gente tem durante o poema afirmações paradoxais, como o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer. A gente tem expressões antônimas como é um contentamento descontente, é um cuidar que se ganha em se perder. E a gente também tem jogos de palavras como é um não querer mais que bem querer, é um nunca contentar-se de contente. E tudo isso vai levando a figuras de linguagem, né? A gente tem 11 definições sobre o amor, né? E cada definição contém uma posição de caráter variável. A última palavra é o grande paradoxo do texto, que é a chave de ouro, que ia entrar adversativo a mais para poder fazer esse paradoxo final aí no texto. Vamos olhar as figuras de linguagem no texto como um todo. A gente tem ali, ó, amor é fogo. Quando ele afirma que amor é fogo, a gente tem uma metáfora, né? Que arde sem se ver. Aí a gente tem um paradoxo. Aí ele vai continuando com as metáforas e paradoxos. Olha, é ferida que dói, metáfora, e não se sente. É um contentamento descontente, como as palavras são antônimas, elas são antíteses. É dor que desatina, o amor é dor, metáfora, e desatina sem doer, paradoxo, opostos inconciliáveis. E aí vem uma série de antíteses na estrofe seguinte. Depois a gente entra nos tercetos com 2 paradoxos,
Depois, uma hipérbole ali é ter com quem nos mata, lealdade. Então, ele está exagerando no sentimento, né? No último terceto, no segundo verso, a gente tem nos corações humanos amizade. Então, ele está utilizando o coração, a parte pelo todo do homem, fazendo então uma metonímia. E fecha com um paradoxo. Se tão contrário a si é o mesmo amor. O mesmo sentimento pode ser contrário, né? É isso que ele está colocando para a gente. Então, fechando a análise do texto, né? A gente tem, no primeiro momento, as tentativas de definição do amor, nos 11 primeiros versos, e no segundo momento, ele fala, não tem como definir o amor, é porque ele é muito contraditório. A interrogação, ela mostra que ele desistiu disso. As definições, na primeira estrofe, o amor é sofrimento, na segunda, o amor é desprendimento, na terceira, o amor é doação, e na última, que é a chave de ouro, o amor é paradoxo. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre figuras de linguagem e relações intertextuais no texto. A gente queria dizer para vocês que a gente está aí com um curso online de redação, com aulas em videoconferência. Se vocês se interessarem por isso, é só ligar para a gente, mandar uma mensagem no WhatsApp no número que está aparecendo aí. E também a gente tem um site, né, de correções de redação no modelo Enem. Se você tiver interesse em ter essas correções, é só você acessar www.esquemaredacão.com.br. Então, até a próxima aula de análise de poemas para a gente fechar esse tema que a gente está trabalhando há 2 aulas. Até lá!